Ok, boa tarde, bem-vindos. Estamos aqui no Espaço Cobra Coral, em Curitiba, no sábado à tarde, e vamos compartilhar uma breve satsang, uma mensagem, reflexões, contemplações. Para parar um pouco, é sempre necessário esses momentos que nos convida a parar um pouco para olhar para nós. Esse olhar que temos para olhar para a vida como farol, né? Então, às vezes, é bom voltar para dentro. Então, o satsang que eu vou trazer para a nossa contemplação existencial hoje é sobre a própria vida no que se refere responsabilidades. Essa palavra, às vezes, a gente não tem ideia de o que significa e o peso que se traz para a vida. Então, convido todos hoje, junto comigo, a refletir sobre essa palavra. Porque quando carregamos certos pesos invisíveis na vida e não percebemos, aí de repente quando começamos a trazer para uma percepção bem mais perto, aí começamos a olhar assim, peraí, eu não estava percebendo desse jeito. Aí eu começo a perceber. Aí quando eu começo a perceber, as coisas começam a clarear. E isso que nós vamos fazer. Você sabia quando você para contemplar e pensar sobre a vida? Aí você percebe que desde que você nasceu, a sua vida toda sempre foi sobre responsabilidade. Eu percebi isso pela primeira vez, uma vez quando eu estava na América do Norte, estávamos fazendo pesquisas com as pessoas que morreram e voltaram para contar a história deles. Então, para participar nessa pesquisa que eu estou falando, a pessoa tem que apresentar certidão de óbito. Aí, horário, data, cidade onde morreu, assinado por um médico. Aí tinha um senhor e relato dele foi da seguinte forma, que o que foi mais impressionante na experiência dele é que no momento que ele percebeu que ele morreu, ele estava fora do corpo, olhando para o corpo dele e vendo família chorar, aí ele estava se sentindo diferente. Aí naquele momento, pela primeira vez na vida dele, ele percebeu o que era verdadeiro peso que ele carregava a vida toda. O peso que ele relatou, que ele carregava a vida toda, era exatamente sobre a própria vida, no que se refere relacionamentos. Ele percebeu que nesse momento ele não era mais pai de ninguém, ele não sentia mais aquela responsabilidade de ser pai. Ele não era mais filho, ele não era mais irmão, ele não era mais profissional, empresário, ele não era mais nada de tudo isso que colocamos como nossos papéis existenciais. Aí como que ele estava se sentindo sobre isso? Segundo ele, livre. Livre. Ele falou que pela primeira vez na vida dele, só que não era mais vida aqui na Terra, pela primeira vez, ele descobriu o sentido da liberdade. Aí isso me fez parar para pensar nesse dia sobre os papéis que desenvolvemos na vida. E são justamente esses papéis que definem nossa vida. Aí são também esses papéis que definem o que chamamos de nossas relações. A relação como mãe, a relação como pai, como avô, a relação como irmão, a relação como chefe, a relação como funcionário, a relação como empresário, tudo desenvolvemos esses papéis.
Aí, quando eu comecei a aprofundar nessa reflexão, eu percebi uma coisa. Cada papel dessa puxa um fio de certos sentimentos, emoções que acaba definindo a nossa vida. Se você para pensar no papel que você exerça como profissional, o que esse papel te faz sentir? Às vezes estressada, às vezes insegura, às vezes traz medo. E é uma relação que você tem com o trabalho. Responsabilidade. Aí você começa a pensar sobre suas responsabilidades como mãe. Que essa responsabilidade traz? Às vezes insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou lidando com os meus filhos de forma que deveria lidar? Será que eu estou educando de forma correta? Sem falar da preocupação que você tem com o bem-estar dos filhos. Aí, quando chega a certa idade, você ainda está cuidando. Aí, quando chega a certa determinada idade, aí eles começam a sair com os amigos. Aí acha que a preocupação vai diminuindo ou vai aumentando. Com quem ele está, a que horas que vai chegar, o que será que ele está fazendo? Relacionamento, responsabilidade. Aí o pai, aí aquela responsabilidade de ser pai, de equilibrar como educar de forma correta no mundo hoje e também barra profissional. Aí as coisas vão casando. Aí você desenvolve cada papel tentando fazer seu melhor. Responsabilidade. A responsabilidade de ser mãe traz junto com essa responsabilidade certos pesos, certos sentimentos de insegurança, às vezes medo. A mesma coisa, responsabilidade de ser pai. A mesma coisa, responsabilidade de ser esposa, marido. Então, no mundo que estamos vivendo hoje, principalmente, antigamente, esses papéis eram mais definidos, era mais clara. O papel esperado de um profissional, papel esperado de um pai, de uma mãe, hoje em dia não é tão definido, tudo está mudando e tem que mudar. A vida nos convida sempre para mudanças. Só que nessas mudanças vem a transição. Aí os padrões antigos agora precisam ser atualizados. Ainda estamos lidando com as responsabilidades dentro das definições dos padrões antigos. Agora temos que lidar com as responsabilidades dentro de uma nova definição. Então, essa transição também traga consigo insegurança. Então, aí eu comecei, desde o dia que eu conversei com esse senhor dentro dessa pesquisa, olha só, coisas que a gente nem para perceber. A gente nem para perceber isso. Como que essas responsabilidades que definem completamente a nossa vida, os pesos que vêm junto com isso. Aí, algum tempo atrás, eu estava lendo histórias de algumas pessoas, entre eles profissionais que largaram tudo, pegaram mochila e saíram caminhando pelo mundo. Aí perguntaram, mas por quê? Alguns deles foram morar na rua. Por que você fez essa decisão? Aí a pessoa, eu não quero mais eu não quero mais responsabilidade na minha vida. Aí a gente olha para essas pessoas e fala, mas que loucura é essa? A pessoa abandonou a família, abandonou tudo, saiu caminhando, morando na rua. Aí que a gente começa a perceber que responsabilidade, junto com as relações que desenvolvemos na vida, traz todos esses pesos. Aí a gente, sem perceber isso de forma clara, mas já sabemos disso, mas sem perceber isso de forma clara, aí às vezes pesa mais ainda. Mas quando trazemos isso para um nível mais consciente, como estamos fazendo agora, para olhar,
Aí coisa começa a mudar. Aí o próximo passo é, tá, eu estou entendendo. Agora eu sei que sempre estive lá. Esses pesos que eu estava carregando dentro de papel X, papel Y. Então agora que eu estou percebendo que inevitavelmente isso sempre vai me trazer todos esses pesos. Então agora como que eu vou lidar com isso? Então essa é a contemplação que eu estou trazendo hoje, para que enquanto eu estou falando, eu convido todos que estão me ouvindo a fazer o quê? Começa a contemplar dentro de você cada papel que você exerce na vida. Como que cada papel te faz sentir. Essa contemplação é muito importante. Esse papel de filho e as responsabilidades que isso traga. Essa coisa de eu não posso decepcionar meus pais. Aí papel de mãe, como que isso te faz sentir? Papel de pai, de tio, de tia, de avô, de marido, de esposa, namorado, namorada, amigo, irmão, líder de um grupo, chefe de um departamento, empresário, que não é só os funcionários que dependem de você, mas também as famílias dos funcionários dependem de você. Aí contempla dentro de você como cada papel dessa te faz sentir, o que cada papel traz para você. Aí quando você começa a fazer essa contemplação, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que todas as questões da sua vida estão amarradas aí. Todas as inseguranças, os medos, às vezes parece sobrecarga, está tudo aí. E o que estamos falando aqui? Estamos falando das nossas relações. E olha só, são essas relações que definem nossa vida. E é isso que estamos aqui, neste mundo, para exercer. Então, quando falamos sobre a vida, é isso. A vida é exatamente esses papéis. Então, eu estou vivendo o que faz sentido neste mundo, são esses papéis. É papel de ser e exercer. Esse papel de ser pai, de ser mãe, de ser profissional, marido, esposa, todos esses papéis, relacionamentos, é o que define nossa vida. Então, estamos aqui falando exatamente sobre a nossa vida. E estamos trazendo um olhar para algo que não estávamos percebendo o quanto que pesa. Responsabilidades. Então, às vezes, quando alguém fala, você é irresponsável, a pessoa nem sabe exatamente o que está falando. Aí, às vezes, é bom ser responsável mesmo. Eu lembro uma vez, eu estava em casa quando eu morava em São Paulo, aí o telefone tocava no final de semana, era telemarketing direto. Aí eu não aguentava mais, um belo dia, acho que no sábado de manhã, o telefone tocou. Aí eu atendi, era uma pessoa de empresa telefônica, chamava telefônica, né? Aí eu atendi, aí a pessoa do outro lado da linha, eu quero falar com a responsável desta linha. Aí eu falei, moça, aqui não tem ninguém responsável nessa casa. Não, não tem ninguém responsável aqui. Aí ela começou a rir. Então, às vezes, essa coisa que chamamos de responsabilidade é exatamente o que precisamos olhar, como que estamos levando o peso de ser responsável. Aí eu entendi. Este peso de ser responsável, sabe de onde vem? Vem porque queremos ser perfeito. Porque queremos fazer tudo com perfeição. Queremos fazer de jeito que ninguém bota defeito. Queremos ser um pai perfeito, uma mãe perfeita. Queremos ser marido perfeito, esposa perfeita.
profissional perfeito, tudo perfeito. Aí, a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês, a primeira pergunta você já está contemplando, né? Então, lembra da primeira pergunta? Como que cada papel dessa te faz sentir? Ok. Agora, a segunda pergunta. O que é ser perfeito? Afinal, o que é ser perfeito? Se alguém descobrir, eu gostaria de saber. Porque quando você acha que você já está fazendo com perfeição, aí você descobre que pode sempre melhorar. Então, esse peso de sempre ser perfeito para ninguém botar defeito. Eu quero ser perfeito para ninguém botar defeito. Sabe de onde vem? Novamente, uma outra coisa oculta, escondidinho. O motivo pelo qual queremos fazer tudo sempre dentro de que consideramos perfeito é para ser aceito e amado. Ser aceito e amado. Porque dentro de uma relação, quando você começa a ser criticado, aí você automaticamente pensa, eu não estou fazendo certo. Eu não estou fazendo certo. Então não está perfeito. Isso significa que outra pessoa não está me amando mais. Não está me aceitando mais. Eu estou sendo criticado. Eu estou sendo julgado. Aí pesa mais ainda. Aí soma mais uma coisa. Junto com a responsabilidade, traz outro peso, chama culpa. Já estava inseguro, já estava com medo, agora vem culpa de que eu não estou fazendo certo, não está perfeito. Aí você começa a se esforçar mais ainda, aí com isso vem o estresse. E não importa quanto você tenta, não importa quanto você se esforça, nunca vai ser perfeito para alguém. Você já percebeu isso? Já percebeu isso? Não importa o que você fizer, não importa quanto você se esforça, nunca vai ser suficiente para algumas pessoas. Aí isso traz mais frustração. Perceba como responsabilidade vai puxando fios. Culpa, estresse, aí mais e mais coisas. Frustração. Estou frustrado porque eu me dou muito. Eu me dedico tanto. Por que eu me dedico tanto? Porque eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa responsável. Aí eu trabalho tanto, eu me dedico muito, eu me dou muito. Mas mesmo assim, pessoas ainda reclamam. Nunca está bom. E no fundo, eu só quero ser aceito. Eu quero ser amado. Esta armadilha é a armadilha que vai corroendo nossas relações. E vai trazendo peso. Só que quando as pessoas vão na terapia, sabia que até muitas terapeutas não se atentam a isso? Dos pesos que as responsabilidades traz na vida das pessoas. Nem nós mesmos percebemos. Nem, e muitas vezes, terapeutas nem percebem isso. Os pesos que as responsabilidades traz na vida da gente. Então, aí eu me convidei. Algum tempo atrás, quando eu comecei a perceber isso, aí eu falei, como seria? Não percebemos. Nem, e muitas vezes, terapeutas nem percebem isso. Os pesos que as responsabilidades traz na vida da gente. Então, aí eu me convidei. Algum tempo atrás, quando eu comecei a perceber isso, aí eu falei, como seria se eu fosse um pouco, só um pouquinho, só para sentir como que é, só um pouco irresponsável. Resultado,
foi libertador. Aí eu pensei, você é um pouquinho mais irresponsável. Resultado, mais libertador ainda. Mas o que é para mim ser irresponsável? É fazer tudo que eu preciso fazer dentro desses papéis dos relacionamentos. De ser pai, de ser marido, de ser irmão, de ser profissional. Fazer com prazer. Sem expectativas. Sem esperar ninguém bater palmas. Sem esperar ninguém me elogiar. Sem esperar reconhecimento. Foi isso que trouxe a sensação da liberdade. Fazer tudo o que eu preciso fazer, sabendo que o que estou fazendo, eu estou expressando a vida. Eu estou expressando a existência com prazer. Trazer o prazer e amor, leveza e alegria em todos os papéis que eu exerço. Aí eu não preciso mais carregar o peso de alguém me aplaudir, alguém me reconhecer, alguém dizer, você está fazendo certo. Sem peso de ser perfeito. Em nenhum sentido. Porque a perfeição é uma ilusão. Algo que não existe, nunca existiu. É algo que você nunca vai alcançar porque não existe. É a mesma coisa como amanhã. Não importa quanto você corre para alcançar amanhã, você nunca vai alcançar amanhã. Amanhã não existe. A mesma coisa a perfeição. Então, aí que eu fiz? Reorganizei a minha vida no seguinte sentido. Cada momento, tudo que eu vou fazer, eu simplesmente vou fazer com a minha alma, da melhor forma possível. Para que quando eu termino de fazer, eu estou plena e satisfeita que eu fiz com a alma, que eu fiz com amor. Isso para mim passou a ser o padrão da perfeição. Então não é aquela perfeição pré-definida. Sabe, isso que confunde as pessoas. Pessoas às vezes pensam que a perfeição é um padrão pré-definido por alguém que eu preciso alcançar. Sabia disso? Então são coisas que pensamos, que fazemos, mas não percebemos. Para contemplar sobre perfeição. Você vai entender que é a expectativa de um padrão pré-estabelecido por alguém ou pela sociedade que você precisa alcançar. Isso não existe. E quando você começa a fazer com a alma, em cada relação, chegar mesmo junto e exercer com a alma seu papel naquele momento, papel de ser mãe, fazer com a alma mesmo, com a alegria de que você está expressando a vida. Então não é mais aquela responsabilidade com peso. Mudou alguma coisa. Agora você está desenvolvendo a habilidade para responder à vida. Percebeu que mudou? Agora você está desenvolvendo a habilidade para responder à vida. Então isso aqui é responsabilidade. A habilidade para responder à vida. Então não é mais aquela responsabilidade para alcançar certo padrão, perfeição, peso, esperando alguém aprovar, aplaudir, aceitar e amar você, porque você alcançou as expectativas que a pessoa tem sobre você. Você sabia que tudo que você
considera como expectativa que alguém tem sobre você, que a vida tem sobre você, sempre muda. E você nem sabe para que lado mudou. Pense nisso. Todas as expectativas que as pessoas têm sobre você mudam. E quando muda, eles não avisam. Eles não avisam que mudou. Eles sempre vão supor que você sabe que mudou o padrão das expectativas. E sabe como muda? Quando você começa a alcançar a meta, a meta das expectativas que alguém tem sobre você, eles vão ficar temporariamente felizes por alguns dias. Aí depois não tem mais graça. Aí muda a expectativa. Então agora você já está fazendo tudo que eu espero de você. Não tem mais graça. Agora eu quero mais. Enquanto isso, você se matou para chegar lá. Você abriu mão de muitas coisas. Você se ajustou para chegar lá. E quando chega lá, você está pensando, agora eu vou descansar. Foi difícil chegar aqui. A pessoa agora está feliz. Eu alcancei as expectativas. Aí agora eu vou descansar. Aí enquanto isso, a pessoa está feliz. Puxa, realmente alcançou. Até superou minhas expectativas. Por quanto tempo? Até você que está me ouvindo, quando alguém alcance e supera suas expectativas, quanto tempo dura? Alguns dias, talvez, uma semana. Aí não tem mais graça. Aí você já começa a criar novas expectativas. Fazemos isso com as pessoas, fazemos isso conosco mesmo. Aí, aquela posição que você quer alcançar como profissional, aquela casa que você quer, o carro, uma nova posição, alcançar aquele número na conta bancária. Aí, nada mais importa, é aquilo. Aí você vai. Quando chega lá, está exausto, acabado. Mas chegou. Quanto tempo dura? O prazer, a alegria de ter chegado lá. Aí você joga uma nova responsabilidade, expectativa para você mesmo. Aí você vai novamente, quando você chega lá, você percebe que você está mais arrebentado ainda. Mas chegou lá. Quando chega lá, quanto tempo dura o prazer de estar nesse lugar? Fazemos isso conosco e fazemos isso com as pessoas na nossa vida. Aí, como que definimos isso? Como que chama mesmo? Eu sou uma pessoa responsável. Eu vejo algumas pessoas que se empenham tanto para limpar a casa. Limpa a casa, organiza tudo perfeitamente. Aí quando a pessoa vai relaxar, passei o dia todo limpando, aí chega a visita, crianças correndo para cá, para lá. Aí crianças correndo para cá, para lá. Cachorro solta puxando almofada. 30 minutos depois, tudo que a pessoa organizou, puxa, tá bagunçado de novo. Aí tem que começar tudo de novo. É isso. Aí a pessoa é tão responsável, olha só, tão responsável que naquele momento que está todo mundo lá naquela bagunça, a pessoa só está pensando, aí eu vou ter que limpar tudo de novo. Aí a pessoa não consegue relaxar para curtir aquele momento de bagunça. E naquele momento de bagunça, vida está acontecendo. A alegria, a leveza está acontecendo lá naquele momento. Aí, para pensar. Arrumou aquela casa tudo perfeito. E fica lá olhando para a casa organizado, limpinho.
No dia seguinte não tem mais nada para fazer, porque continua organizado, continua limpo. Aí passa 2 dias, tudo limpinho, organizado. Também não é mais interessante. O ser humano é complicado. Aí começa a sentir falta da bagunça. Aí eu quero que alguém chegue, por favor, bagunça essa coisa aqui. Alguém pode, por favor, vem me visitar e bagunçar tudo isso. A gente começa a entender que a vida não exige nada disso de nós. A vida não exige para que você seja responsável. A vida não exige para que você seja perfeito. Tudo são os pesos que você mesmo colocou na sua vida. Então hoje, nesse satsang, estou convidando todos nós a rever isso. Entender que não existe nada, nem ninguém nesta vida que está nos cobrando para ser tão responsável. Então, podemos ser de uma forma diferente. O que estou dizendo, para ser bem mais clara, é redefinir o sentido de responsabilidade. Redefinir o sentido de ser responsável. Então foi isso que eu comecei a fazer na minha vida, isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, para mim, hoje, o que é ser responsável? É fazer o que precisa ser feito, mas fazer com tranquilidade, de uma forma calma, de uma forma leve, sem estresse. E eu sempre me lembro, se de repente no meio de fazer tal coisa, eu morro, isso um dia vai acontecer. Sabia que um dia você não vai conseguir terminar determinadas tarefas? Vai largar. Vai ter que largar. E se no meio dessa tarefa aqui, eu morro, eu parto para outra existência. Então, o que significou tudo isso? Se eu passar toda a minha vida com peso de ser responsável e perfeito, então eu parei de ser responsável ou tentar ser perfeito. Aí eu passei a fazer com prazer, com a leveza, o que dá para fazer, uma coisa por vez. E nos papéis que eu exerço, papel de liderança, eu faço com leveza, com carinho, com amor, sem esperar alguém me aplaudir. Quando você não espera alguém te aplaudir para dizer que você está sendo ótimo, perfeito, aí você tira aquela expectativa, que você nunca vai suprir essa expectativa. Nunca. Aí você nem coloca a expectativa nem em você, nem nos outros. Aí a única expectativa que eu tenho de mim, comigo, sobre a vida, é expectativa de expressar a vida. De expressar a vida. Como? Com leveza, com prazer, com amor. Não levando nada como peso. Aí essa é a única expectativa que eu tenho. O que isso trouxe para mim? Paz. Aí eu não tenho aquele medo de fazer perfeito, insegurança de ser altamente responsável. Aí eu não tenho tudo aquilo que o que conhecemos como responsabilidade traz junto. Aí eu não tenho mais isso. Aí eu sou mais leve, mais em paz, mais tranquilo. Aí eu deixei de fazer as coisas? Não, pelo contrário. Eu estou fazendo mais. E cada vez mais. Porque agora eu tenho paz, sem expectativa, com mais fluidez para fazer.
as coisas não travam mais. Porque as coisas trava quando você faz com peso, faz e espera alguém, eu fiz certo, tá certo, estou inseguro, alguém por favor me aplaude para dizer, você é responsável, eu estou sendo responsável, eu estou fazendo certo. Aí eu fico nisso. E se alguém falar qualquer coisa ao contrário, acabou. Se alguém falar, você deveria estar feito da seguinte forma, isso aqui não está tão legal, acabou, desanimou. Inseguro, acabou. Aí não vai conseguir mais fluir, porque trava nas expectativas dos outros. Isso que chamamos de ser responsável. Então, de uma forma brincando, ao mesmo tempo falando sério, eu convido todos para ser um pouco irresponsável. Ser um pouco irresponsável, irreverente. Expressa a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Aí você vai perceber que você vai conseguir fazer mais. Você vai conseguir ser mais. Mas de uma forma que vai te trazer paz, fluidez, leveza. Assim você consegue tirar as expectativas sobre você mesmo, as expectativas de ser perfeito, os pesos. Aí você passa a fazer por prazer. Eu vou fazer, porque eu gosto de fazer. Não é que eu tenho obrigação de fazer para alguém me aplaudir. Eu vou fazer meu trabalho como profissional que eu sou, com prazer. Porque eu estou servindo através do meu trabalho. Não importa o trabalho que você faz. Pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser médico, pode ser o que for. Todo o trabalho que fazemos para servir. Então, quando você serve com esse intuito de fazer bem através do que você faz profissionalmente, aí você vai perceber que você começa a fazer melhor. Você começa a fazer bem, porque tudo que você entrega com amor, com leveza, vai com essa mesma energia. Tudo que você entrega com peso, inseguro, com a insegurança, com medo, vai com essa energia também. E quando as pessoas percebam isso, sintam isso, através do que você está entregando, isso incomoda as pessoas. Aí que pessoas começam a sentir, não está legal. Não está legal. Porque eu já vi, gente, pessoas entregar alguma coisa, servir alguma coisa, que não é tão bem embrulhada, tudo milimetricamente perfeito, como aquela outra ali, e todo mundo adorou. Adorou, porque tem algo mais, tem um sabor diferente naquele produto que a pessoa está entregando. Pessoas apreciam, porque tem algo leve, não está pesado, não está tudo engessado. Então, o que conhecemos como responsabilidade, hoje é uma forma de engessar a nossa vida. Então, vamos contemplar isso. Aí eu volto para a primeira pergunta. A primeira pergunta. De todas as suas relações, que peso que você sente? No papel de ser mãe, pai, marido, esposa, filho, avô, profissional, que peso que isso traz para você? Que insegurança, ou medo, ou estresse, ou culpa, ou frustração que isso traz para você? Agora contempla de uma forma diferente. Quando você for contemplar agora, contemple. E se eu exerço esse papel, como estou ouvindo aqui, com mais leveza, como seria?
você muda. Alguma coisa dentro de você começa a mudar, começa a ajustar. E se eu consigo exercer esse papel que eu sempre soube que eu sou uma pessoa brincalhão, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa leve, só que como seria do lado de outra pessoa me ver sendo essa pessoa brincalhão, leve? Porque eu criei uma expectativa de que outra pessoa não vai aprovar. Eu sendo brincalhão, eu dando gargalhada. Aí eu me fecho. Aí quando eu chego nessa relação, eu tenho que me comportar diferente. Aí cabelo tudo engomado, roupa tudo perfeito. Aí eu até mudo a voz. Aí cada vez que eu me apresento para essa pessoa, eu me apresento assim. Aí a pessoa também se apresenta de uma forma que espero que você aprova. Aí quando vocês dois saem, aí sai arrancando gravata e já sai dançando. E aí sai sendo você, mais leve. Aí outro, ufa, que bom que acabou esse encontro. Aí outro sai sendo ele ou ela mesmo. Está entendendo? Nenhum dos dois está conseguindo ser ele ou ela. Porque você tem essa responsabilidade de se apresentar de forma diferente. Aí eles sintam que estão aprovando um em outro, mas não. Aí não dura. Então agora quando você olha para dentro de você, para todos os pesos que você carrega dentro desta coisa de responsabilidade, e dissolver. Fala, agora você vai me ver como eu sou. Porque não tem mais medo de nenhuma expectativa da forma que você vai me ver, a forma que você vai me acolher. Isso é o que eu chamo da liberdade. Liberdade existencial, liberdade em relacionamento e liberdade de o que chamamos de responsabilidade. Aí agora você tem a responsabilidade com você em ser livre para expressar a sua vida. Aí é aquela coisa, quando você verdadeiramente acenda a sua luz, em qualquer relação, você dá a oportunidade para outros também acender a sua luz e ser eles mesmos qualquer relação. Então eu aprecio muito isso. Eu aprecio as pessoas que chegam sendo eles. As pessoas que chegam sem máscara. Aí são as pessoas que são verdadeiramente livres. Porque eles se respeitam. Eles entenderam a essência da existência. A essência da responsabilidade. A habilidade para responder à vida com leveza. Com a liberdade. Expressando seu ser. Aí que você encontra paz. Aí que você encontra verdadeira felicidade. Porque agora você não está mais carregando os pesos que vêm com a responsabilidade, como conhecemos até então. Então, essa é a contemplação que eu estou trazendo para nós hoje, nessa satsang. Então é isso.